Abram as suas Bíblias em Josué capítulo 24, versículo 15. Um texto assim, bastante conhecido, de todos nós. Esse é um mês em que nós temos o nosso coração voltado a falar de famílias. E falar de família é falar de algo muito gostoso, especial, complexo, porém é a menina dos olhos de Deus, é o propósito de Deus, é que nós sejamos famílias. E como hoje, sexta profética, é dia de falar sobre cura e libertação, eu quero falar sobre libertar a família pelo nosso posicionamento em Deus. Em Josué no capítulo 24, versículo 15, o texto diz assim: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolva se vão servir os deuses que os seus antepassados adoram na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra em que vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa, minha família, serviremos a Deus, o Senhor. Esse texto, quando eu olho para ele, eu fico olhando para o exemplo de um homem que no meio de um momento de caos religioso, no meio de um caos onde a idolatria predominava, no meio de um momento em que as pessoas se casavam entre mulheres estranhas, num momento em que as pessoas deixavam de servir ao Deus vivo para servir a deuses mortos, e era um povo chamado Israel, era um povo que fora escolhido por Deus, mas de repente esse povo se esqueceu dos seus princípios. Esse povo esqueceu quem era o verdadeiro Deus de sua vida. As suas mentes foram corrompidas, e eles começaram a olhar para todos os lados. E quando a pessoa começa a olhar para todos os lados, ele perde a visão do propósito integral daquilo para o qual Deus o chamou ou Deus o separou. Então, a gente olha para Josué, que no momento em que havia uma crise espiritual, havia tantas influências religiosas e tantos deuses, esse homem se posiciona como homem de Deus, como um libertador, um guardador, um zeloso, um cuidador da sua casa, da sua família. O texto, ele é claro, ele resume vários contextos. Mas quando a gente olha para esse texto, eu vejo esse homem dizer assim: olha, vocês podem seguir os deuses que vocês quiserem, vocês podem seguir os deuses da terra onde vocês habitam, esses amorreus, porém eu e a minha casa, ou eu e a minha família, vamos servir ao verdadeiro Deus. O que isso me trouxe hoje a compartilhar com vocês sobre a libertação da família? Primeira coisa, é nós entendermos que nós pais somos aqueles que Deus chamou para exercermos uma função como esta de Josué. Além de tudo aquilo que todo mundo sabe, que nós somos o sacerdote do lar, o homem é o sacerdote do lar, a mulher sacerdotisa do lar. Além de nós sabermos que temos que viver em comunhão, saber que temos que ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais. Aqui a gente observa que o plano era espiritual,
Ele estava falando de algo espiritual, que era uma adoração a deuses falsos, e um posicionamento humano diante do mundo, diante das influências que os cercavam. Eu creio que para os dias de hoje, e como nunca mudaram, os princípios de Deus sempre continuarão até a eternidade. O que nós vemos é que nos últimos anos, essa figura de pai, sustentador, guardador, dessa mãe sábia, que cuida, que zela da sua casa, isso fora roubado, tirado dos seus corações, por tantas influências sociais, culturais. Eu poderia esmiuçar mais isso no modismo, na influência do mundo, no pode tudo. Algumas pessoas, até cristãs, começaram a procurar em vários lugares ideologias ou algo que completassem o seu coração, outros deuses, outras situações, outras idolatrias, que muitas vezes nós pensamos que a idolatria se refere apenas a Deus, mas a idolatria do corpo, a idolatria dos seus bens, a idolatria de suas ideias, das suas apologias, e se esquecem dos princípios dos quais saíram e dos quais devem viver. E de repente a gente olha para esse homem Josué e ele vê que todas essas influências, que essas pessoas as quais tinham ouvido Moisés ensinar, essas pessoas que conheciam os mandamentos de Deus, o decálogo, as pessoas que já tinham o conhecimento da lei do Senhor em toda a sua plenitude, essas pessoas estavam sendo influenciadas. Mas Josué simplesmente ele guarda aqueles que lhe pertenciam. Ele guarda aqueles que estavam sob o seu comando, sob a sua autoridade. A primeira coisa é que Josué aqui mostra que o mundo não influenciava a sua casa. Vocês podem procurar o que vocês quiserem, vocês façam o que quiserem, vocês vão aonde vocês bem determinarem, mas a minha casa não. A minha casa não. Esse lugar que é santo, separado, consagrado por Deus, esse lugar que eu sou sacerdote, sacerdotisa, este lugar que Deus reservou para eu cuidar da minha família, este lugar não é influenciado. Esse é o primeiro posicionamento do mundo. Diante do mundo, olha, faça o que quiserem. Trazendo isso para os dias de hoje, tudo pode. Todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Nós somos pais de Deus, pais segundo o coração de Deus, né? Pais segundo o coração de Deus. Somos homens segundo o coração de Deus. Nós somos filhos segundo o coração de Deus, marido e mulher, enfim, somos de Deus. Então nós não somos iguais ao mundo, somos filhos de Deus. Então filhos de Deus não pode ser comparado com o mundo. Como diz Romanos capítulo 12, no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente, a vossa inteligência, pensai com inteligência, analisai com inteligência, olha o mundo, olha o que estão te oferecendo, para que você possa então, depois de uma mente transformada e inteligente, conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então muitas vezes nós olhamos e vemos Josué tendo a mesma posição que podemos trazer para o presente. Olha, se você quiser ir para o lugar X, se você quiser fazer tal coisa, você pode, mas a minha casa não. A minha família tem governo, a minha família tem princípio, a minha casa tem um governo chamado Deus. A minha casa tem um Espírito Santo que nos conduz, que nos ensina. Então na minha casa não será influenciada com as coisas do mundo. Porque quem guarda a casa, quem liberta a nossa casa das influências do mundo, por mais pastores que sejamos, por mais espirituais que sejamos, nem Deus entra na casa de alguém sem que haja permissão. E se eu quero que a minha casa seja uma casa, uma família segundo o coração de Deus, eu como pai, eu como mãe, como pais espirituais, eu determino como ela deve ser.
Ah, pastor, mas meus filhos têm 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30 anos. Se ele estiver debaixo da sua autoridade, se ele morar na sua casa, a autoridade é você. Ah, mas eu vou travar meu filho, eu vou fechar meus filhos, eu vou fazer a minha mulher não sair de casa. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o governo da casa pertence ao homem, à mulher, aos pais. E quem determina como será a nossa casa somos nós. Porque Deus, Ele nos ensina, Deus mostra na palavra de Deus o que nós devemos aprender e como vivermos como homens de Deus, mulheres de Deus, como pais. Mas somos nós que cuidamos, somos nós que zelamos. Esse é o primeiro alvo de uma libertação, é um posicionamento. E eu não serei um grande intercessor, um libertador da minha casa, se eu não for um grande homem segundo o coração de Deus. Salmo 128, versículo 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que teme a Deus e anda segundo o seu caminho. O homem que não tem Deus, o homem que não serve a Deus, o homem que não tem sabedoria, ele até sustenta a casa, mas ele não passa de um mantenedor da casa, aquele que paga a conta, aquele que é obrigado a suprir a casa, mas nem a mulher o respeita, nem os filhos os respeitam. Assim também a mãe, ela simplesmente é aquela que mantém a casa limpando, cuidando, zelando, mas ela não tem respeito, ela não tem autoridade, porque quem não teme a Deus não tem autoridade, e quem manda é a mulher, ou senão o marido, enfim. Uma coisa é você ter governo, uma coisa é você ter autoridade, outra coisa é você querer impor algo. Aqui a gente não vê Josué impondo, ele está dizendo assim para o mundo: olha, você fica aí, porque a minha casa, quem governa sou eu. Eu sou o homem, segundo o coração de Deus, eu obedeço a Deus, eu ando na sua palavra, e não tem como um homem ser dessa forma, se ele não obedece a Deus, se ele não obedece aos princípios de Deus. Muitas vezes nós ficamos: ah, mas quem é o modelo? Quem é o modelo a seguir? Jesus. Ele nos ensina, mas você olhe para modelo de pai como Josué. Jesus não chegou a ser pai no literal, ele é pai espiritual, mas ele não teve uma experiência com mulher e filho. Mas dá uma olhada em Josué, ele teve mulher, ele teve os filhos, e ele soube como mostrar autoridade, porque era homem de Deus. Primeiro, ele não se conversa com o mundo. Segundo, ele é um homem temente a Deus, ele conhece o seu Deus. E na nossa casa, nossos filhos nunca temerão a Deus se nós não mostrarmos Deus para os nossos filhos. Muitas vezes nós queremos que o pastor, o líder, a escola, as autoridades ensinem para os nossos filhos aquilo que é de princípio dos pais. Até nós aprendemos com o pastor Josélio que filhos que não são obedientes a pais nunca serão obedientes a autoridade nenhuma, nem a autoridade segundo a justiça, nem a autoridade eclesiástica, nem a pastor, nem a ninguém. Por quê? Porque ele não tem princípio, ele nunca entendeu que a sua casa tem um homem, tem uma mulher, tem uma paternidade também espiritual. O terceiro ensino que eu vejo nesse homem é o posicionamento que ele tem diante dos deuses do mundo. Vocês podem servir o Deus que vocês quiserem, vocês adorem do jeito que quiser, faça o que quiser, mas o Deus da minha casa é Jeová Jireh, é o Senhor dos senhores, é Yahvé. A gente vê um homem que ele fala: olha, aqui na minha casa tem um Deus todo poderoso.
Vocês podem fazer o que quiserem para os outros deuses, mas na minha casa nós servimos ao único Deus, ao único Senhor. Querido, isso não é impor para filhos, isso não é impor para ninguém. Mas aqui eu começo a olhar um homem que sai do plano natural e também entra num plano espiritual para dizer o seguinte: olha aqui, a minha casa é do Senhor Jesus Cristo, trazendo para hoje, a minha casa tem um altar para Deus, para adorá-lo. A minha casa tem um governo que é o teocrático. A minha casa tem um Espírito Santo que nos conduz. Não são outros deuses que vêm influenciar a minha casa. Porque às vezes nós vemos cristãos, eu estou falando de libertação, então permita-me com respeito, até você que está em casa me vendo e ouvindo, que ele pegue e permite que influências entrem na sua casa e façam na sua casa o que bem entende. E ele diz: não, mas é normal. Em Deus não tem normal nesse contexto. Em Deus há princípios. Até porque em 2 de João, ele diz assim, ó, se alguém vem ter com você, deixa eu ver se é 2 de João ou 3 de João, ele vai dizer: se alguém vem ter com você e não traz a sã doutrina, não sequer receba eles em casa, não saudeis nem pela rua, porque se assim você o fizer, você está sendo conivente com ele. Deixa eu ver aqui. Acho que é 1 de João. Se alguém puder me ajudar aqui. Mas em João, em 2 de João ou 3 de João. 2 de João, deixa eu ver. 2 João 10. 1:10. Muito obrigado, filho. 2 de João, capítulo 1, versículo 10, é assim, ó: se alguém vem ter convosco e não traz a sã doutrina, nem receba-o em casa, nem lhe deis boas-vindas. Não é que nós vamos rejeitar amigos, nós não vamos rejeitar as pessoas, que nós não somos mal educados. Mas as influências que as pessoas causam dentro da nossa casa é responsabilidade nossa. Nós ouvimos o que é bom dentro da nossa casa, nós escolhemos o que é melhor para a nossa casa. Uma certa feita, apareceu alguém na minha casa para falar mal de um pastor e falar mal de uma igreja. Crente doente só sabe falar mal de igreja e de pastor, ele não tem outro assunto. O crente verdadeiro, ele fala e edifica, aonde ele chega, ele derrama a bênção, ele só fala de coisa edificante. Mas o crente doente, o crente que não está bem, ele só sabe fazer o contrário. E um dia chegou na minha casa um casal, e esse casal que começou a conversar e de repente falou da igreja: e que dias são seus cultos, tal. Eu estou saindo da igreja X. Mas eles começaram a falar mal. Eu falei: para, aqui na minha casa ninguém fala mal, nem de ninguém, quanto menos de igreja e de pastor. Ah, mas não. Se é verdade, é problema seu com ele. Vai lá se resolver com ele. Se não é verdade, pior ainda, vai resolver lá. Ah, eu vim convidar vocês para fazer isso e isso aqui. Eu quero fazer uma festa dessa maneira. Não, na minha casa não faz esse tipo de festa. Na minha casa ninguém entra com bebida. Na minha casa ninguém fica fumando lá dentro. Eu assisto dentro da minha casa o que me convém, o que convém para os meus filhos, meus netos. Eu tenho muitos filhos, eu tenho muitos netos, mas na minha casa eles me obedecem. Na minha casa eles não fazem o que querem. Na minha casa, ou eles se submetem às regras da minha casa, ou não venham. Ah, eu posso colocar as músicas XX para os meninos dançar funk? Não, na minha casa não dança funk. Ah, pastor, mas isso aqui, ô pai, ô mãe, isso aqui é simples. Não, simples para eles, para minha casa não. O Deus da minha casa é o Senhor Jesus. Isso é alguém que defende, é alguém posicionado. A nossa casa,
E a maioria das famílias dos dias de hoje está precisando de homens assim posicionados. Não é, como diz o ditado popular, não é aquele que vai com os outros, não, é aquele que sabe o que ele é em casa, na rua, na sociedade. Ele é posicionado. Ele tem um compromisso, não é com homens, é com Deus. Então, o mundo tem que olhar para a minha casa, para a minha vida e dizer assim: ora, ainda que o filho do pastor, ou filho da pastora, ou filho de fulano não é tão perfeito, mas dentro da minha casa tem princípios. Outro ensinamento que eu vejo é o grande libertador no plano espiritual. Deixa eu te falar uma coisa aqui, queridos. O pastor pode orar, o pastor pode ter toda a unção do mundo, o pastor pode ter toda a autoridade, mas dentro da sua casa quem manda é o pai, quem manda é a mãe. Eu tenho experiência. Pastor, ore pela minha casa. Eu oro. Pastor, agora quais são os princípios da minha casa? Eu que oro pela minha casa, eu que oro pela minha esposa, eu que oro pelo meu marido, eu que oro pelos meus filhos, eu que oro pelos meus pais. A minha casa, quem liberta a minha casa do plano espiritual sou eu. O diabo não entra na casa do filho de Deus. Ah, pastor, o diabo está lá em casa destruindo tudo. Então, peraí, o diabo entrou na sua casa, está destruindo seu casamento, está destruindo sua vida espiritual, está destruindo sua finança, está destruindo seu relacionamento. Então, Deus não está ali. Alguma coisa está errada. Pastor, mas peraí, me explica. Explico. A palavra de Deus diz, em Mateus no capítulo 12, que a casa estando vazia e adornada, o diabo dá a volta, encontrando ela vazia, ele entra. Ele volta para o mesmo lugar e traz mais 7 demônios. Quem deixou entrar? A casa estava vazia. Aonde mora Deus, aonde mora o Espírito Santo, aonde tem intercessor, aonde tem intercessora, o diabo não entra. Ele pode influenciar, mas quem aceita sou eu. Deus não tenta ninguém. Deus não vem destruir nada. Pelo contrário, quem veio para roubar, matar e destruir, roubar, matar e destruir, foi o diabo, não Deus. Quer dizer que foi o ladrão, seja quem for, mas simboliza alguém que vem, entra, rouba, mata e destrói. Quem é que entrou na casa? Porque nós abrimos brecha, deixamos portas abertas para ele. E abrindo a mente, o diabo ele não vai tocar. No nosso corpo ele não toca, mas ele toca na mente, ele nos influencia. Lembra que eu sempre preguei aqui nos últimos meses, nos últimos anos. Em 2 Coríntios 4:4. Que ele vai dizer assim: o Deus desse século cegou o quê? A mente, a inteligência. Nós deixamos de olhar para Jesus, deixamos de analisar o que está acontecendo à nossa volta e começamos a dar brechas, legalidade. Então o diabo entra. Cadê o intercessor? No lugar dele está orando e guardando a sua casa dos deuses, dos malignos. Ele está brigando, ele está falando outra coisa, ele está envolvido com outras coisas. E esquece que ele é o principal intercessor da sua casa. Se a gente deixa de orar por nossa família, por nossos filhos, por nossa casa um dia, a gente começa a abrir a janelinha. 2 dias, 3 dias, uma semana, ela vai abrindo mais legalidade. Mais meses, mais abertura. Daqui a pouco está assistindo o que não deve, daqui a pouco a música sertaneja, daqui a pouco começa a praticar coisas dentro de casa que não praticava antes, e porque o pecado leva a nossa vida para o normal, tudo é igual, tudo é normal, e com isso nós vamos abrindo brechas, legalidade. Então o diabo entra, e se ele entrar, querido, ele vai arrumar encrenca, ele vai arrumar confusão, ele vai arrumar problema, porque o alvo dele é destruir as famílias, porque ele sabe que famílias fortes, consolidadas, firmadas na rocha, como diz Mateus capítulo 7, versículo 24, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, é como um homem sábio e prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio a tempestade, as torrentes de águas, e veio todo tipo de coisa, e não derrubou, porque ela estava firmada na rocha.
Mas o tolo, o imprudente, que não firmou a sua casa na rocha, mas sim na areia, qualquer tipo de vento, tempestade, torrente de água destrói. Por quê? Porque foi construído na areia. Esse é o homem imprudente. Quem edifica a nossa casa somos nós. O diabo só tem poder na nossa casa até o dia que eu permitir. Por isso eu sempre falo uma coisa para as famílias: antes da briga, sente e converse. Ninguém se separa. Essa nova ideologia aí, nós vamos separar amigavelmente. Mas que amigavelmente do inferno é esse? Se fosse amigavelmente, não separava, caramba. Eu não entro na minha mente, desculpe se eu sou ignorante no meu pensar. Eu separei da minha esposa, eu separei do meu marido. Porque a gente tem incompatibilidade de gênero. E por que não pensou nisso antes? Entre aspas, a não ser que haja adultério. Aí é diferente, a não ser que você tenha um marido agressivo, uma mulher agressiva, alguém que bate, alguém que machuca, alguém que fere. Não é nesse contexto. Então não tem como conviver com um homem grosso, ignorante, que o diabo influencia. E se o diabo influencia a ponto do pai viver agredindo os filhos e a esposa, é sinal que ele não é temente a Deus. Porque quem é temente a Deus anda nos seus princípios. A mulher que é sábia e inteligente e anda nos princípios de Deus, ela apazigua, ela é pacificadora, ela une marido e filhos. A não ser, como disse eu antes, a não ser que haja legalidade dentro da casa e o diabo entre e influencie, então vão partir para a ignorância. Então não tem como conviver assim. Mas o intercessor da minha casa sou eu, a minha mulher. Todo dia da minha vida, todos os dias da minha vida, eu não faço nada sem antes orar pela minha esposa e por meus filhos. Pastor, e a igreja? Está em segundo plano. Na minha oração, primeiro vem minha esposa, meus filhos e os meus 4 netos. Depois vem vocês. Aí depois que eu intercedo pela minha casa, eu peço para Deus revestir a minha vida e cuidar da minha família, aí eu vou para o plano de vocês. Aí eu vou colocando lá na listinha que eu tenho. Deus abençoe a irmã fulano, irmão ciclano, aquele que está no hospital, aquele que está com Covid, aquele que foi curado, enfim, eu oro e intercedo por eles. O intercessor da sua casa é você, irmão. É você, irmã. E o pastor? Não, ele ora por sua casa, ele intercede por suas causas e por sua casa. Ele ensina, ele orienta. Até porque eu vou abrir um aspas. Sabe por que tanto desmantê-los nas casas? Porque antes de nós, muitas vezes, procurarmos o pastor da nossa igreja, o nosso pastor, a gente vai procurar a justiça, vai procurar advogados, vai procurar um monte de coisa lá fora, e quando chega nas mãos dos pastores, chega tudo arrebentado. Então a gente não ajuda, a gente ajunta pedaços de casamentos. Pastor, interceda, ore, vou ser repetitivo. Intercedo e oro, mas o verdadeiro intercessor, intercessora da minha casa, da nossa família, somos nós. E a casa que não tem homem de Deus e mulher de Deus, a briga não é aqui, começa aqui. É o que Josué diz: vocês podem servir o Deus que vocês quiserem, mas na minha casa, eu e a minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Nós somos os libertadores. Nós somos aqueles que Deus escolheu para cuidar daquilo que alegra os seus olhos, o seu coração. A outra coisa que me ensina e eu quero compartilhar em Josué é que quando ele entende que somente Deus era o Senhor, ele mostra que a sua casa é intocável e a sua casa é liberta. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: se conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa casa, querido, pertence a Deus.
A minha família, a tua família pertence a Deus. O problema maior é que muitas vezes essa casa, ela não prospera. Não é uma casa de felicidade, não é uma casa de alegria. Porque essa casa, infelizmente, não tem esse homem, essa mulher definida em Deus. Mas eu sei que você está pensando, e eu te respondo: no mundo tereis aflições, toda família tem problema. Eu falava para um casal essa semana uma coisa interessante. Eu completo agora no dia 21 de junho, 40 anos de casado. 40. Até hoje eu descubro coisas no coração da minha esposa que eu falo, nossa, essa aí eu não sabia. 40 anos. 40 anos. Eu ainda olho para ela e falo assim, nossa, essa eu não sabia. Mas ela também, eu tenho atitudes que ela fala, nossa, mas em 40 anos eu não sabia. 40 anos de descoberta. Mas são mais de 30 anos de conserto. Porque antes de nós termos qualquer atitude contra um ao outro e em questão de família, primeiro a gente senta, conversa. Pensamos na nossa prosperidade, no nosso sustento antes de todas as coisas. Porque é isso que Deus quer para a nossa família, para a nossa casa. Então entenda uma coisa nessa noite. Primeiro estudo, primeira mensagem nesse contexto. Que o grande libertador da sua casa é você mesmo. Deus confiou essa família nas suas mãos. Então se posicione. Defenda a sua casa. Cuide da sua casa. Interceda pela sua casa. Seja o abençoador da sua casa. Mostre que quem governa a sua casa é o grande Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei como você está aí na sua casa. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como você tem vivido nos últimos dias o teu relacionamento. Eu não sei como tem sido o seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Mas talvez, principalmente nessa pandemia, você teve revelações da pessoa, do caráter, da personalidade do seu marido que você nunca tinha visto, e também da tua esposa, filhos e pais. E você não tem conseguido controle para administrar. Tem havido lutas e batalhas que influenciam a sua casa e a sua família. Você não consegue ter o discernimento, a sabedoria de como administrar a situação. Talvez nos últimos tempos, os teus filhos é queimando em casa. Que a influência do mundo está dando regras na sua casa. Talvez nos últimos tempos tem tudo na sua casa, menos Deus, menos a presença do Espírito Santo. Aí você fala, pastor, mas na minha casa eu tenho tantos filhos, eu tenho tantas ocupações, tanta panela para lavar, tanta roupa para lavar, eu tenho tanta coisa para fazer. Queridos, o que nunca vai faltar, se você quiser, é tempo para pedir sabedoria para Deus. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 5, se te falta sabedoria, peça a Deus que Ele te dá liberadamente. Pastor, mas eu sou muito nervoso. Pede para Deus graça, ore, jejue, vá para a palavra. Ai, pastor, eu não tenho muita paciência na minha casa, eu não aguento meu marido. Aguenta sim, por isso que você casou. Eu não aguento minha mulher. Aguenta sim, por isso que você casou. Senão Deus tinha dado outro marido, outra mulher. Pastor, mas meus filhos dão muito trabalho. Glória a Deus. É melhor teus filhos dando trabalho, vivos, cuide deles, ensine eles. Não estou falando no trabalho de viver nas drogas, no alcoolismo. Não, estou falando
Pega teus filhos, senta com eles na mesa, conversa com eles, mostra teu coração para teus filhos. Fala para ele do Deus que você serve. Eu faço isso. Agora no Dia das Mães estavam na minha casa todos os meus filhos e meus netos. Mas em um momento que todos estavam ali, eu falei de quem eu sou em Cristo, meu posicionamento. Então meus filhos, meus familiares, quando vão para minha casa, eles respeitam a minha casa, porque eles sabem qual é o meu posicionamento na minha casa. Eu tenho pessoas da minha família que bebem. Não da minha principal, ou parentes. Aí eles vão na minha casa, eles não bebem dentro da minha casa. Eles saem, bebem num lugar, bebem no outro, mas dentro da minha casa eles sabem que a minha casa é um exemplo. Na minha casa tem um governo chamado Jesus. Tem alguém que nos orienta todos os dias, chama-se Espírito Santo. Faz um altar para Deus na sua casa, irmão. Antes de todas as atitudes, vai para a palavra. Se a palavra, aquilo que a palavra mandar você fazer, faça na sua casa. A tua casa vai ser liberta. Demônio não vai entrar, demônio não vai governar. Sela a tua casa com o poder de Deus, com a palavra de Deus, com a autoridade espiritual que você tem em Cristo Jesus. Sela a tua casa, demônio nenhum entra. Demônio nenhum tem poder na tua casa, nem na tua finança, em nada, em uma área sua. Decrete isso no teu coração e faça. Ah, pastor, é difícil. Edifício é uma casa sobre a outra. Você conhece o Deus que pode todas as coisas. Você conhece o Deus que governa todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Coloque Deus acima de tudo. Coloque Deus acima de tudo. Foi o que Josué nos ensinou essa noite. Deus estava acima de tudo. A sua palavra acima de tudo. Isso aqui é Josué decretando o que ele aprendeu lá no capítulo 1, versículo 8. Olha, Josué, você quer ser próspero. Josué, você quer ter êxito na vida. Josué, medite na palavra de noite. Não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Caminhe nela. Então você vai prosperar, você vai ser bem sucedido. Lá no capítulo 24, ele vai determinar: foi o Deus que eu conheci, o Deus que determinou, é isso que eu vivo na minha vida. Você vai prosperar, você vai ser abençoado, e os teus filhos herdarão o melhor de Deus para a vida deles, através dos pais, de cada um de nós. Amém?